Olá, hoje a nossa conversa é com um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, Fernão Lara Mesquita, que conversa com a gente aqui direto de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu Bom queria... dia, Jacareí. Vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória, também um pouco da sua família, né? Família Mesquita. O seu pai, Rui Mesquita, e seu avô, Júlio Mesquita Filho, né? Dois grandes nomes do jornal Estado de São Paulo. A sua infância já foi em meio ao cheiro dos jornais, ali das máquinas? Isso aí, a minha vida tá misturada com isso desde que eu me lembro como gente. O que você se recorda dessa infância passada dentro das redações dos jornais, os nomes que você via? Eu tinha... Enfim, você começa essa história visitando com o meu pai no jornal, meu avô, né? Depois, me lembro muito de episódios, assim, no começo do pré-64. A vida da minha família sempre foi misturada com a política brasileira, né? Então, eu desde moleque ia em comício político, me lembro de comícios do Jânio Quadros, do meu pai. Depois me lembro do pré-64, manifestações na frente do jornal contra e a favor, coquetéis Molotov, bombas. Tinha toda a história das prisões do meu avô. Então, isso aí era o dia a dia da família. Minha avó, que era uma mulher muito interessante, inteligente, divertida, porque teve uma vida cheia de aventuras, porque meu avô foi preso 17 vezes pela turma do Getúlio Vargas em diante, e exilado 2 vezes. Então, minha avó contava essas histórias assim com uma linguagem muito divertida. Ela falava tira, para falar de polícia, né? Que ela conhecia tira de longe, e como é que eram aquelas coisas, e que os caras chegavam na casa dela, tocavam a campainha, já pediam desculpa. Dona Marina, a senhora me desculpe, mas tem que levar ele de novo. Então, isso tudo sempre foi... Eu tinha muito orgulho disso tudo, né? Dessas prisões e coisas, quer dizer, esse pessoal hoje que ataca os jornalistas independentes e bajula a imprensa dita grande, né, se engana redondamente, porque o que faz a imprensa ficar grande é o número de vezes que ela é atacada pelo poder. Então, você pendura aquilo com uma medalha no peito, né? Eu fui preso pelo Alexandre de Moraes. É uma glória, daqui a uns anos vai ser uma glória. Exatamente. Tem um texto seu que você escreveu já há algum tempo atrás, falando sobre o seu avô, né, o Júlio Mesquita Filho, que você definiu o seu avô como um desses homens quase extintos que raramente empregava a primeira pessoa do singular, né? E quando teve um tempo entre os exílios, esqueceu-se de si e criou a primeira universidade do Brasil, que foi a USP, né? Exatamente. 1934, né? Isso foi um hiato entre 2 exílios, porque em 32 ele foi o líder civil da Revolução Constitucionalista, né? Quando Getúlio acabou com o federalismo brasileiro e acabou com os governos estaduais e centralizou todo o poder na mão dele, ele foi para a guerra, né? Então, teve a Revolução de 32, que uma grande parte dos acontecimentos mais dramáticos foram aí no Vale do Paraíba. Mas o Getúlio perdeu moralmente. Ele ganhou militarmente a parada, mas moralmente ele ficou muito mal. Então, para se compor com São Paulo, ele nomeou o cunhado do meu avô, que era o Armando Salles de Oliveira, casado com uma das irmãs dele,
interventor, o governador de São Paulo da época. E o Armando Salles, nessa época, já estava doente, mas vieram os dois, tinham sido exilados, vieram os dois para o Brasil, e o meu avô, com as relações que ele tinha com a intelectualidade francesa e tal, montou o projeto da USP e trouxe os professores todos da França. O que foi um erro, hoje eu devo dizer, né? Mas se ele tivesse trazido metade da Inglaterra, a história do Brasil era outra, porque a França só é mais estatólatra do que o Brasil. Eles adoram o Estado, se aposentar, eles só pensam nisso. Né? Então, teve esse senão. E aí, no desenrolar, aí, anos 60, anos 70, o seu começo, de verdade, como jornalista, foi anos 70, né? Anos 70. Foi, eu comecei em 72. Foi já no Estadão ou você passa primeiro pelo Jornal da Tarde? Não, eu comecei no Estadão, que era meio um caminho tradicional. O Estadão, ainda naquela época, tinha uma editoria internacional que era... Durante um período, a editoria internacional era considerada a mais importante do Estado, né? Porque o Estado, assim, filosoficamente, estava convencido de que a gente não poderia aprender democracia no Brasil. Ou em português mesmo, porque nenhum país de língua portuguesa jamais foi plenamente democrático. Então, a editoria internacional era o lugar de se começar, onde vários membros da família Mesquita começaram. Você começava cortando telegramas. Naquela época, a editoria internacional funcionava basicamente como uma rede de correspondentes próprios e uma vasta cobertura de agências internacionais. O Estado trabalhava com 8 agências. Era France Press, United Press, ANSA, tinha cada uma com um pé de nascimento em um lugar da Europa ou dos Estados Unidos diferente. Então, se começava separando telegramas, fazendo pastinhas para os redatores redigirem as matérias do dia. Quer dizer, não ficava, você como sendo um membro da família, você não tinha, entre aspas, privilégios ali dentro, porque era um Mesquita ali. Isso não acontecia, né? Não, ao contrário. Você era malhado de todo lado, desafiado diariamente, porque, enfim, é normal, né? Você entrava com o nome da família dos donos, o pessoal começava a te testar pesadamente, né? Então, eu fui pesadamente testado e eu tinha, na verdade, que trabalhar o dobro dos outros focas que entravam como eu para cometer o mínimo de erros possível. Aí, os anos mais difíceis do regime militar, esse cotidiano de esconder pessoas, ter o jornal censurado, colocar lá poemas dos Lusíadas no jornal. Queria que você falasse um pouquinho desse ambiente nessa época, para quem hoje pensa que, né, a gente vê aí essas arbitrariedades, como você disse, principalmente do STF, mas naquele tempo também havia, o Alexandre de Moraes dos anos 70 também havia, né? Muito mais pesado, né? No início, mas mais pesado num certo sentido, porque você tinha a imprensa inteira, não tinha um indivíduo de qualquer vertente ideológica que aprovasse a censura, né? E hoje é o contrário, é a imprensa inteira pedindo censura, o que é um negócio que me deixa apavorado, porque é aquilo que o Pulitzer falava, né? Uma imprensa canalha acabará fazendo um país tão canalha quanto ela. Então, esse é o dado da equação do dia que mais me preocupa. Mas essa coisa da resistência contra os militares
Isso tudo eu assisti dentro da minha casa antes de entrar na redação, né? Várias vezes já antes de começar no jornal, eu era deslocado do meu quarto, passava a dormir no quarto do meu irmão, porque algum perseguido do regime militar ia dormir na minha casa, né, para se esconder. Isso considerando que o Estado esteve na conspiração para 64. E meu pai, especificamente, esteve muito envolvido com isso, né? Eram os coronéis que tinham ido como coronéis para a Itália morrer pela democracia, que não admitiam que o Jango Goulart, por um acidente de percurso com aquele maluco do Jânio Quadros, implantasse no Brasil um regime que não tinha sido eleito, contra o qual eles foram lutar. Então, eu assisti isso tudo dentro da minha casa. Depois, eu me lembro sempre de um programa Pinga Fogo, que tinha, que era muito famoso, um programa de jornalismo, era, vamos dizer, a Roda Viva da época, quando no ato institucional número 2, que o Castelo Branco revogou a eleição que estava marcada para 65. Quando deram o golpe, eles marcaram a eleição para 65, o ano seguinte. Quando isso foi revogado, o meu avô foi convidado para o Pinga Fogo e minha avó foi assistir o programa na minha casa. E meu avô já começou, esse Castelo Branco, fantasia de democrata, mas é um coronel do Agreste, não sei o quê. Minha avó já pôs a mão na cabeça e falou, vai começar tudo de novo. Já achou que ele ia ser preso, então. Então, isso tudo eu vivi ao vivo, né? Eu não preciso de nenhuma narrativa para saber o que foi aqui. Inclusive com o Estadão, aí nos anos 70, tendo seus editoriais escritos por comunistas que eram exilados de Portugal, né? Exatamente. Sempre, o meu avô procurava muito editorialistas portugueses, porque ele achava que cultivar a pureza e a precisão da língua portuguesa era um fator fundamental de estabilidade e de você poder se comunicar, né? Porque a língua vai perdendo sentidos, os conceitos vão sendo subvertidos, e no fim você fala A e o cara entende Z e vira a Torre de Babel como nós estamos hoje. Então ele tinha editorialistas portugueses que eram quase todos exilados do Salazar, né? E como ele tinha passado exílios na vida dele, ele fazia questão que todo exilado que batesse a porta do jornal fosse recebido e conseguisse alguma função lá dentro. E mesmo esses jornalistas sendo comunistas, isso não divergia do editorial, porque havia ali uma amizade, digamos assim, né? Esse recebimento dele, do Júlio, né? O editorial era dele, né? Ele praticamente ditava às vezes, e às vezes ele sempre ficava horas no telefone. Eu lembro assim, férias na fazenda, ele ficava toda manhã horas no telefone fazendo os editoriais, combinando os editoriais com esses redatores que redigiam os editoriais. Depois os editoriais vinham e ele ainda reescrevia, né? Então, o editorial era dele, quer dizer, ele tirava desse pessoal realmente o vernáculo, né, português. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais conversa com o Fernão Lara Mesquita. Até já.